Boa noite. Eu estou gravando esse vídeo para fazer uma apresentação do projeto NAFTA, Narrativas Fantásticas e Temas Afins. Então eu vou falar um pouco sobre como vai funcionar esse projeto, né, durante esse período que a gente está vivendo de isolamento social. E antes de começar a falar do projeto propriamente dito, eu quero dizer assim que eu espero que vocês encarem isso, né, como alguma coisa que ajude a viver melhor essa fase difícil que a gente está enfrentando, né? Então, a ideia não é acrescentar mais um peso, mais uma cobrança, mas que as atividades nossas aqui nos ajudem a levar uma vida mais saudável, né? Se ocupando com algo que nos agrade, que seja produtivo, né? Então, a primeira coisa é isso, né? Que a gente consiga passar por essa fase, né? De uma maneira mais saudável, mais produtiva, no sentido positivo, mais positivo possível que vocês conseguirem imaginar dessa palavra, né? Dito isso, que acho que todo mundo está percebendo, né? Que a gente tem que mudar a maneira de lidar com as coisas, né? Então eu vou, assim, algumas observações, né? A respeito dessa necessidade de afastamento, de distanciamento social, também podem nos trazer algum tipo de vantagem, né? Sendo que um deles é que a gente é desafiado a aprender novas coisas, como, por exemplo, lidar com essas tecnologias, né? Aprender a lidar com as tecnologias de uma maneira mais familiar, né? E outra coisa também é que, se isso não estivesse acontecendo, esse projeto, por exemplo, ele não teria um alcance de contar com a participação de pessoas de outros lugares, como, por exemplo, de outros estados, e até tem participação de pessoas no exterior, né? Então, eu procuro, assim, aí acho que todo mundo tem que procurar ver os aspectos positivos disso, né? Por mais difícil que pareça. Bom, então, levando em conta isso, né? O projeto, ele prevê vários tipos de participação, dependendo do nível de comprometimento, de disponibilidade para se comprometer com as atividades, né? Então, sendo um projeto de extensão, né, a característica dele é envolver pessoas da comunidade externa ao EMES, né? Então a gente pensou nas várias possibilidades de participação, começando por uma simplesmente de ter interesse por acessar o material que a gente vai disponibilizar no Google Classroom,
né? Então, mesmo para as pessoas que estudam o tema do projeto, que é o fantástico, né? A literatura fantástica, a gente vai disponibilizar um material que muitas vezes não é tão fácil de de encontrar, né? Então, se a pessoa tiver só esse interesse, ela pode simplesmente ficar ali ter o seu e-mail incluído no Google Classroom e baixar lá os textos ou os links dos vídeos, ou link de filme, coisas do tipo que a gente vai disponibilizar, né? Histórias em quadrinhos. Então, esse é o primeiro nível de menor comprometimento possível, né? O segundo tipo de participação seria da participação mais normal, mais comum, assim, que seria de ler, né, o material e participar das discussões, né? E que se a gente fosse fazer presencialmente seriam encontros, né? Mas como não vai ser, então basta participar remetendo, enviando comentários, ou cada encontro a gente vai tentar definir o tipo de participação que pode ser feita, né? Depois, outro tipo de participação é de colaborador, né? Colaborador seria assim aqueles alunos ou ex-alunos que atuam em outro ambiente escolar, né? E que queiram realizar atividades que têm relação com o tema do fantástico, né? Então, por exemplo, temos alunos ou ex-alunos que dão aula de língua portuguesa e língua inglesa, né? Então, se eles quiserem participar dos nossos encontros e desenvolver atividades relacionadas com o tema, com os seus alunos, então eles vão ser considerados colaboradores do projeto, né? E tem um grau um pouco diferente, um nível um pouco maior de comprometimento, né? E daí também a gente tem que ir definindo, junto com esses colaboradores, essas atividades, como que elas podem ser feitas, uma vez que os alunos nessas escolas, né, também estão na mesma situação que a gente de isolamento, né, de distanciamento social. Também os colaboradores que sejam alunos da UEMS também podem ajudar, né, nos ajudar a organizar os encontros, as atividades, a divulgar, né, e ajudar a registrar, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que, de alguma maneira, registrar a frequência e a participação. Então, esses alunos podem ajudar nisso, né? Porque vai ter certificado e vai ter declaração de participação, né? Como eu vou explicar um pouco adiante. Também tem uma bolsista de iniciação científica, né? E uma bolsista de extensão, também é um outro tipo de participação que tem um nível de comprometimento diferente, né? Então, a bolsista de extensão vai ajudar a realizar as atividades junto com uma das colaboradoras, né? Com uma professora que foi aluna nossa do Prof. Letras. E depois tem
tem um outro grau de comprometimento que é da coordenadora adjunta, que é a Adriana Alberti. A Adriana ela vai fazer um vídeo também falando para vocês mais a respeito das questões técnicas, né, de como que vão funcionar. E, bom, ela foi aluna do mestrado, né, e desenvolveu uma pesquisa a respeito do fantástico também, da literatura brasileira, né, uma autora, e ela também fez uma iniciação científica sobre o tema na UEMS, como aluna do bacharelado, e também fez um TCC sobre o fantástico no curso de psicologia, né? Então faz tempo que ela vem trabalhando com esse tema e por isso eu pedi a ajuda dela para desenvolver o projeto. E depois eu, né? Que é o nível o nível maior de envolvimento, de comprometimento com o projeto, né? Bom, então nós temos por volta de 36 alunos, né? Por enquanto, que muitos são alunos, são estudantes nossos de graduação, tem professores de língua inglesa e língua portuguesa, como eu falei, né? Tem as bolsistas de extensão e iniciação, ex-alunos de mestrado e de graduação, né? Tem escritores e também, assim, tem pessoas de outros estados e do exterior também, como eu disse, né? Então, assim, eu fico muito grato e muito feliz, né, com esse interesse que o projeto despertou nessa fase de divulgação, né? O projeto está previsto para durar do dia 1º de abril, que começou, né, oficialmente, até o 1º de abril deste ano, né, até o dia 31 de julho de 2021, do ano que vem. Então, justamente por isso, né, eu sei que para alguns alunos vai ser difícil participar do início ao fim, né? E os projetos de extensão, de um modo geral, costumam ter uma variação, né, no público, ainda mais com uma duração que é de mais de um ano, né? Então, eu defini que para receber o certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, que é a PROEC, para receber esse certificado, precisa ter no mínimo 50% de frequência, né? Mas, para quem precisa das horas complementares, para cada encontro, né, para cada participação nos encontros, a gente vai emitir uma declaração de 3 horas, né? E estão previstos 28 encontros, mais ou menos, né? Sendo todas as terças-feiras, quinzenalmente, né? Então é uma semana sim, outra não, uma terça sim, outra não, mas a gente vai adequando isso, ainda mais agora porque essa questão, essa situação de afastamento, né? De isolamento, né? Bom, supondo algum participante que acompanhe, né, as nossas atividades do início ao fim, o certificado vai ter por volta de 108 horas. Né? Outra coisa é assim,
desses 28 encontros, a gente definiu previamente mais ou menos 23 temas e outros 5 temas estão em aberto, né? Então, a gente pensa em definir esses 5 temas a partir das sugestões de vocês, né? Então, agora falando um pouco mais do tema propriamente do projeto, né? Então, o tema é o fantástico, né? Como o próprio nome diz, né? E sendo um projeto de extensão, ele é o desdobramento de uma pesquisa, né? Um projeto de extensão seria assim, uma maneira da universidade dar um retorno mais prático, né? Para a comunidade externa, né? Criar uma ponte com a comunidade externa, divulgando, né, os resultados das suas pesquisas, né? Então é exatamente isso, é exatamente dessa maneira que a gente concebe esse projeto, né? Porque esse tema do fantástico é um tema que eu venho estudando desde o meu mestrado, porque o autor que eu estudei é um escritor brasileiro chamado Murilo Rubião, né? Ele é um escritor do século XX. O primeiro livro dele foi publicado em 1948 e ele morreu em 1991, né? E desde o início ele foi considerado pela crítica como uma espécie de precursor do fantástico moderno no Brasil, né? Então a minha pesquisa sobre ele também envolveu o estudo do fantástico, do gênero fantástico, um estudo teórico desse gênero, né? Então, depois eu continuei estudando o mesmo autor no doutorado, né? E sempre na minha carreira docente, eu retomei esse tema, né? Também porque ele desperta o interesse dos alunos de um modo geral, né? E de mais ou menos de 2015 para cá, eu voltei a trabalhar com pesquisas sobre o fantástico. Então, qual que é a proposta do projeto, né? Quanto ao tema, né? A proposta é, nós vamos ler, né, textos de ficção que são narrativas fantásticas ou de gêneros relacionados com o fantástico, né? Como, por exemplo, o maravilhoso, ou o estranho, o terror, o horror, policial, ficção científica, fantasia, etc., né? Então a gente vai tentar mais ou menos falar também sobre esses temas do ponto de vista teórico, né? E essas narrativas, elas podem ser tanto textos literários, quanto filmes, né, ou séries, e também histórias em quadrinhos, ou animação, outro tipo de narrativa que a gente possa imaginar, né? E também a gente vai estudar os textos teóricos, né, sobre esses gêneros, e também sobre temas relacionados com esses gêneros. Por exemplo, mito e religião, o tema do duplo, o grotesco, etc., né? Então a ideia qual é? A ideia é, para cada encontro, a gente define um ou dois textos para que sejam discutidos nesses encontros, né? Então, para este primeiro encontro, a gente pensou em fazer só um diagnóstico inicial através de um questionário, né? E sobre esse questionário, a Adriana vai falar melhor para vocês, tá bom? Então, dito isso, para o próximo encontro, né, que vai ser daqui a 15 dias, ou melhor, daqui a 14 dias, né,
Eu pensei em começar então com um texto do Guy de Maupassant, né, que é um escritor francês do século XIX, chamado Orla. É um conto, né, relativamente longo para ser conto, né, e ele foi escrito em duas versões. Então a ideia é ler as duas versões desse conto, o Orla. Além disso, se alguém achar pouco, conseguiu ler as duas versões do conto e gostou e está empolgado, então a gente vai deixar também uma leitura complementar, né, de dois contos, sendo um da Lígia Fagundes Telles chamado As Formigas e o outro Continuidade dos Parques do Julio Cortázar. Também o projeto, o texto do projeto de extensão, ele tá disponível no Google Classroom, né? E para, para receber a, a declaração de participação nesse primeiro encontro, basta então vocês assistirem esse vídeo e o próximo e responderem o questionário. E o próximo encontro fica como a leitura mínima, o Orla, nas duas versões. E se quiser ir além, pode ler também esses dois outros contos, As Formigas, da Lígia Fagundes Telles, e Continuidade dos Parques, do Julio Cortázar. Tá bom? Eu acredito que seja só isso, né, por hora. E se vocês tiverem perguntas, observações, sugestões, críticas, vocês podem ficar à vontade para mandar para a gente pelos vários canais, né? A Adriana vai explicar para vocês quais são e também fica à vontade para entrar em contato com a gente para qualquer coisa, tá bom? Eu então mais uma vez eu agradeço pelo interesse de vocês, pela participação. Espero que vocês fiquem bem e que a gente consiga passar por esse período de dificuldade da melhor forma possível, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.